Olá pessoal, João Flávio Zulo, neurocirurgião. Vim novamente falar aqui para vocês sobre um outro tema. Dessa vez eu escolhi o tema lombalgia, lombocetalgia, ou mais popularmente a dor nas costas, a famosa dor nas costas, que compromete muita gente, é um sintoma bastante comum. Então, assim, qual que é a diferença de lombalgia e lombocetalgia? Para começar, né? A dor nas costas é sempre igual. A lombalgia, em geral, ela compromete exclusivamente a região lombar. Ela não costuma comprometer o paciente com dor na perna, por exemplo, né? Que aí já seria outra coisa. Quando a lombalgia se estende com dor para a perna, tanto faz se uma ou as duas, aí nós vamos chamar de lombociatalgia. E ver esse nome, ciatalgia, já lembra alguma coisa, né? Já lembra ciático. Então, assim, vamos às lombalgias. Quais as causas mais comuns, vamos dizer assim? Principalmente dor de origem miofacial, né? Existem as síndromes miofaciais que têm relação com contratura muscular, pontos gatilho musculares, e às vezes elas irradiam como a dor de ciatalgia. Elas irradiam, mas nem sempre no território típico, que seria a perna. Às vezes ela irradia para cima, para a região do pescoço, para a lateral, para a região do abdômen, ou para o lado contrário. Então, na dor de origem miofacial muscular, o território de irradiação ele não é típico, né? Então, isso só pela queixa do paciente a gente já entende um pouco, mesmo antes de examinar o que pode ser ou não. Então, assim, essa é a dor mais comum, é aquela dor da fisgada a hora que pega um peso, a hora que vai fazer um exercício, né? Nem sempre é ela, mas é muito comum que seja ela. As dores outras podem ter origens ligamentares, né, que podem cursar com uma certa instabilidade, mas são mais raras. Outra dor que eu vou dizer assim que seria na sequência mais comum, posterior à dor miofacial, seria dores facetárias, tem relação com dor relacionada à articulação entre as vértebras da coluna. Essas dores costumam estar associadas a movimentos. E aí, causas mais raras, né? Por exemplo, tumor vertebral, né? Um tumor ósseo. E, em geral, quando a dor é lombar, quando a gente usa o termo lombalgia, a probabilidade do caso ser cirúrgico é muito menor. Lógico, se é um tumor, aí é outra história. Aí o ideal é retirar, na maioria das vezes, o tumor. Mas se não é o caso, que é muito mais comum, porque os tumores são lesões menos frequentes, em geral o tratamento não é cirúrgico. Às vezes a gente usa até lança mão de alguns artifícios, né? Bloqueios, né? Bloqueio facetar, bloqueios, até bloqueio de ponto gatilho é possível. Mas o principal é fisioterapia, alongamentos, medicação. E são dores que, em geral, incomodam por um tempo. Não cura rápido, vamos dizer assim. Não é uma dor que vai se eliminar aí em questão de 2, 3 dias. Mas em questão de um mês, né, um pouco mais, um pouco menos, a maioria dos pacientes tem melhora. Alguns aí precisam de um bloqueio, mas também não é a maior parte. Então, amarrando as lombalgias, em geral, não tem causa neurológica, e grande maioria das vezes não são cirúrgicas, tá? E a lombociatalgia? Esse nome ciatalgia lembra ciático. Sempre é o ciático? Não necessariamente, né? Como eu expliquei anteriormente sobre a dor miofacial, síndrome miofacial, às vezes elas podem irradiar e simular uma dor ciática, mas pelo exame físico a gente consegue diferenciar, por exemplo, fazendo a manobra de Lazegue, checando se existe déficit motor, déficit sensitivo. O médico, o neurocirurgião, eventualmente o ortopedista, pode entender aí a diferença entre os quadros, né, os sintomas, e tentar já diferenciar no exame clínico e pela história.
Mas a lombociatalgia, aquela que vai para a perna, que o sintoma predominante é a dor na perna, essa sim tem uma chance maior de ser um sintoma de origem neurológica. Por quê? Se a compressão, se alguma lesão na coluna comprime algum nervo daquela região, os nervos dali, da região lombar, eles se direcionam para as pernas, né? Eventualmente para a região perineal, sacral. Então, o sintoma é decorrente da compressão de um nervo que vai para a perna. Logo, o sintoma é na perna e menos nas costas. Então, a lombociatalgia se caracteriza muito mais por uma dor nos membros inferiores do que exatamente nas costas, na coluna. Pode doer as costas? Sim, mas é a dor principal? Em geral, não é. E aí, o que causa isso, né? Em geral, as causas mais comuns são realmente a hernia de disco ou outro tipo de lesão, maioria das vezes benigna, causando alguma compressão de algum nervo, de alguma raiz. A gente usa muito o termo, o médico fala raiz para se referir ao nervo, né? Então, atenção a isso, quando o médico está falando. Então, se existe uma compressão de raiz, em geral por hernia de disco, um cisto, né? É possível também. E também é possível ter outras causas, como um canal estreito, né, tumores da região, por exemplo, tumores de raiz como chivanoma, tumores até medulares que se estendem para a região lombar, como o ependimoma, também é possível acontecer. Mas é bom tranquilizar o pessoal. Tumor é a lesão mais comum? Não, de longe são as mais raras da coluna. Mais comum mesmo é a hernia de disco. Tá? E aí, hernia de disco é cirúrgica sempre? Nem sempre, eu diria que na menor parte das vezes. E o que vale mais para indicar a cirurgia no caso de hernia de disco? É a presença da hérnia, ou é o sintoma do paciente, ou o exame físico, né? Vou começar de trás para frente. Se tem uma hérnia no exame, pode ser que seja cirúrgico ou não, mas tudo vai depender do exame físico e da queixa, principalmente. Se o paciente queixa de dor na perna, principalmente, e na manobra, no exame físico, a manobra de Lazague, o que é a manobra de Lazague? Simplesmente o paciente deitado, de barriga para cima, levantar a perna do paciente com ela esticada e o paciente referir intensificação da dor no território de dor que ele já tem. Né? Então, o paciente diz que tem uma dor que vai, em geral, na parte posterior da perna, até a panturrilha, chega até o pé. A hora que ele deitado, eu levanto a perna dele estendida, ele diz que essa dor piora, se acentua. Então, essa é a manobra de Lazague considerada positiva. Então, quando o paciente tem dor que predomina no membro inferior com manobra de Lazague positiva, não necessariamente isso já é indicativo de cirurgia, mas isso pelo menos indica que o tratamento cirúrgico provavelmente terá sucesso. Tá? Se a manobra de Lazague é negativa, se a dor é predominante na região lombar, como nas lombalgias que eu expliquei anteriormente, a chance da cirurgia trazer benefício para o paciente cai bem. E a cirurgia de coluna é uma cirurgia que tem um estigma de mau resultado altíssimo. Né? O que é o estigma de mau resultado? Aquele pessoal que vem na consulta, ou mesmo conversando com a família, diz, tal pessoa que eu conheço operou a coluna e piorou. Tal pessoa que eu conheço operou a coluna e foi para a cadeira de rodas, ou teve um mau resultado. Na minha opinião, da onde vem essa história toda? Indicação questionável, né? Indicação equivocada. Por maldade? Creio que não, mas de repente por uma falta de uma análise mais criteriosa. Mas a dor que predomina nas costas e não tem essa manobra de Lazague positiva, a chance de uma cirurgia ajudar o paciente é baixa. Já a que tem dor predominante na perna e tem a manobra de Lazague positiva, a chance da cirurgia ter maior resultado, né, positivo, ou seja, de ajudar o paciente, é maior. Tá? E uma outra coisa que eu gostaria de comentar sobre o canal estreito lombar. O canal estreito lombar não necessariamente é secundário a uma hérnia, pode ter hérnia envolvida,
mas pode estar envolvido também degeneração óssea, espessamento ligamentar. E os sintomas em geral são um pouco diferentes da hernia de disco. Em geral, a hernia de disco provoca sintoma de um lado só em uma perna. Não é sempre igual, não é 100% dos casos que é assim, mas em geral é assim. Já o canal estreito, ele tende a acometer as duas pernas, mas numa situação específica, quando o paciente começa a andar. E, em geral, o paciente começa a perceber isso quando anda uma distância maior, quando vai piorando a distância que o paciente começa a perceber o sintoma, costuma diminuir. Né? Às vezes a pessoa andava 500 metros para ter o sintoma, passa a ter o sintoma com 300, 200, 100, até o ponto que a pessoa não consegue andar até a esquina de casa, que já sente dor. E, em geral, onde é a dor? É nas costas? Não, em geral, a dor é na região das pernas, irradiação para as pernas. E o quadro típico, o paciente piora quando anda e tem alívio da dor quando ele flete a coluna, quando ele senta para frente ou quando fica agachado. Isso é o quadro clínico típico do canal estreito lombar. Grande parte dos casos do canal estreito lombar ocorre em pacientes com uma idade maior, né, em geral acima de 60 anos. Não é obrigatório também que seja assim, mas em geral é assim. E no caso do canal estreito lombar, a cirurgia que pode ajudar é a descompressão lombar, que eventualmente tem necessidade de uma artrodese, ou seja, uma fixação com parafuso para estabilização, isso dependendo do tamanho da área de abertura, de laminectomia que tem que ser feita, ou de algumas características do paciente. Tá certo? Abordo esses temas com mais detalhes em outros vídeos. Por hoje vamos parar por aqui, é só. E espero que vocês gostem dos vídeos que estou preparando aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. E sempre o feedback positivo ajuda o canal, tá certo? Um abraço a todos, até mais.